Olá, está no ar mais um informe NS das Graças, com a presença do Frei Jonas Mateus, que é natural da cidade de Capanema, no estado do Pará. Frei Jonas Mateus é da província Nossa Senhora do Carmo, que está presente aqui no Maranhão, no Pará, no Amapá e também em missão em Cuba. Além de frei, ele também é autor. E já escreveu 6 livros, entre eles 2 livros de poesias que foram compartilhados em PDF nos grupos de WhatsApp da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Um dos livros se chama Poiese e tem conteúdo sobre o Maranhão. Explique para nós sobre esse livro. Seja bem-vindo. Então, Juan, irmãos e irmãs que nos assistem nos nossos meios de comunicações da comunidade Nossa Senhora das Graças, uma satisfação estar aqui falando um pouco desse trabalho. Bom, o livro Poieses, assim, e tem um poético também que foi compartilhado, são 2 livros que escrevi em Belém do Pará. No triênio passado eu estava como padre em Belém do Pará e publiquei 5 livros na paróquia. Hoje todos esses livros estão disponíveis tanto para baixar gratuitamente em PDF, no site Recanto das Letras, com o nome do autor Jonas Mateus, tudo maiúsculo, mas também estão à venda no site Clube de Autores, também com o meu nome, Jonas Mateus, JM, Jonas MS Silva, que você compra e o correio entrega na sua casa, ele impresso. Bom, o livro Poieses, que é o segundo no caso, né? Primeiro veio o poético, ele tem poesias religiosas, mas tem poesias mais aqui que eu escrevi quando eu vi algumas oportunidades em missões no Maranhão, tipo Barra do Corda, Pedreiras, né, que eu estive, Fernando Falcão, algumas realidades do interior e da natureza do Maranhão. Inclusive a capa, eu mesmo tirei uma fotografia dos lençóis maranhenses, né? Que na capa impressa vem, né? Então, justamente, se trata de várias experiências, tanto de admiração da natureza, das nossas paisagens naturais, em forma de poesia, mas também de momentos da nossa vida, com os amigos, um momento mais humano do padre, né? Também tem momentos religiosos, mas aí na poesia é mais aquele momento mais da vida cotidiana de um padre, de um frei, no caso eu que escrevo e faço poesia sobre vários momentos da nossa vida, até dedico para algumas pessoas também. No outro livro poético, entre diversas poesias, uma me chamou a atenção, que é intitulado Frei Apolônio. Ele sempre celebrava na nossa comunidade e uma marca dele era o silêncio. Explique para nós sobre essa poesia que tem o título Frei Apolônio. Então, justamente no livro poético, que é o primeiro da série, também tem muita questão, agora mais a experiência religiosa, né, que é o Poieses, e temas religiosos, filosóficos e algumas pessoas, e justamente eu concluí esse livro pouco depois da morte de Frei Apolônio, e foi uma das últimas poesias que eu fiz, inclusive, uma homenagem a Frei Apolônio, né? E a partir dessa poesia Frei Apolônio no livro poético, eu coloquei algumas nuances da vida dele, da vida cultural dele. A gente sabia que o Apolônio tinha uma formação em letras clássicas greco-romanas, ali eu coloco, mas também da sua capacidade de admiração, de contemplação, de silêncio, a sua caridade para com os mais pobres, né? Então, até coloco, Frei Apolônio foi um destruidor, mas destruidor da pobreza, né? da questão social, devido às suas obras de caridade, obras sociais que ele fez durante a sua vida. E uma curiosidade, lá na sua biografia tem falando que você já colaborou com diversos artigos para 2 jornais, inclusive o jornal O Estado do Maranhão. Você poderia mencionar alguns artigos que tiveram a sua colaboração? Sim, eu escrevi artigos, né, naquela página de colaboração do leitor, que geralmente os jornais, alguns têm, outros tinham, né? Não sei como está hoje no Maranhão. Mas aqui para o estado do Maranhão, na época foi em 2012, eu escrevi, eles publicaram um artigo sobre os 400 anos
de São Luís e a presença dos capuchinhos, né, que foram os primeiros. E em 2013, eu também tive publicado no estado do Maranhão um artigo sobre a paróquia de Trizidela do Vale, que é dos capuchinhos, que na época fazia 50 anos. Né? Então, aqui praticamente foram esses 2 artigos, depois colaborei com uma revista de pedreiras do Maranhão, também com outro artigo. Em Belém do Pará, dado que eu vivi mais tempo, de 2014 até final de 2020, em Belém do Pará, eu pude colaborar mais com o jornal Liberal de lá. Então ali eu acho que eu publiquei uns 10 artigos no Liberal, geralmente com temas sociais, religiosos, um pouco histórico dos capuchinhos, alguns temas, né, sobre o ano da misericórdia, sobre a questão do serviço de caridade na igreja, a própria cidade de Capanema, que é minha terra. Falei sobre Santo Antônio, Nossa Senhora de Nazaré. Então eu pude escrever muito no jornal Liberal, né, até ano passado. Então, mas eu publiquei nesses 2, né, artigos assim de não muito grandes, mas que com temas, dissertações consideráveis. E para finalizar a entrevista, uma curiosidade: Frei Jonas, para parte da Fraternidade da Coab, ou está só de passagem? Bom, juridicamente, né, questão das leis dos frades, desde novembro do ano passado, tem um decreto do ministro-geral dos capuchinhos, que reside em Roma, é um frade de Veneza, o Frei Roberto Genuim, que no qual ele diz que o Frei Jonas Mateus, ele faz parte da fraternidade do Colégio Internacional dos Frades em Roma. Então eu estou transferido pelo próprio ministro-geral da Ordem para o colegiado de Roma, é uma fraternidade muito grande que tem lá. E eu já deveria ter ido, né? Pelo menos no papel, mas eu já escrevi ao geral me justificando, porque infelizmente, mas Deus sabe o que faz, né? A providência de Deus é maior do que os nossos pensamentos. Eu não pude estar antes de 25 de abril lá e até hoje estou no Brasil. Por quê? Por causa dessa situação da pandemia no Brasil, os problemas diplomáticos do governo brasileiro com o governo da Itália e com outros governos. Então fez com que o descontrole da pandemia no Brasil, né, e o retardamento da vacina fez com que governos como o da Europa ou da Itália, no caso, decretasse que está proibido a entrada de brasileiros em solo italiano. A medida foi afrouxada um tempo atrás para quem já estivesse vacinado, mas fosse cidadão italiano que estivesse no Brasil ou tivesse residência na Itália e estivesse no Brasil, eles poderiam voltar. Mas quem está no Brasil diretamente para entrar a primeira vez na Itália é mais difícil. A gente teve uma exceção, que foi o Frei Silvio Almeida, esse provincial, que é eleito, foi nomeado conselheiro da Ordem, portanto mora em Roma, no sentido de que, através de órgãos do Vaticano, que é um país, né, além de ser a sede da igreja, por ele ganhar um cartão de cidadania do Vaticano, como todos os conselheiros gerais da Ordem, então ele pôde alegar de alguma forma que ele é cidadão do Vaticano e por isso ele saiu, mas ainda deve resolver vários problemas ainda no Brasil daqui para frente, no futuro, nessa questão de visto. Então o consulado da Itália em Recife, né, que é responsável pelo Nordeste, me enviou um e-mail dizendo que a medida lá da Itália de restrição a brasileiros vai até 30 de julho. Então, rezando a Deus que caia, se for a vontade de Deus, e eles não prorroguem. Porque o curso na Universidade Gregoriana de Roma, para onde me deram uma bolsa de estudo, começa dia 1º de setembro. Então, no caso, se eles prorrogam, eu já posso perder o primeiro ano e vai ter que jogar mais para frente para o outro ano. Mas enquanto isso, estou aqui na fraternidade da Coab, é uma fraternidade muito boa, os padres são muito maduros, né? Em Belém é seminário, são jovens, então a gente vê realmente uma mudança. Você está no meio da juventude, com seus conflitos, seus questionamentos perante os padres, mesmo eu sendo padre novo, praticamente, mas tinha um conflito. Aqui na Coab não, você vê que o Frei Wanderlan, que é o mais novo, já tem uma maturidade, o Frei João, o Frei Rodrigo, o Frei Frank, são homens resolvidos e maduros. E aqui é muito melhor, nesse sentido até de escrever, de estudar, né, do que em Belém, que o convento é em torno de um lugar muito barulhento. E aqui não, aqui é mais silencioso e o clima de praia ajuda mais também nos estudos. Né? Então,
obrigado pela entrevista, Frei Jonas. Foi um prazer estar com você aqui nessa entrevista. Obrigado, Juan. Obrigado, amigo, irmão e irmã, que nos acompanham nesses meios virtuais. Paz e bem a todos. O Informe NS das Graças fica por aqui. Até o próximo.